Muitos de vocês que me ouvem agora acreditam que o ano começa quando os fogos de artifício estouram ou quando o calendário vira a página para o dia 1º. Mas eu preciso dizer algo que talvez vá contra tudo o que você aprendeu até hoje, mas que é a pura realidade de como o mundo espiritual opera. Quando a humanidade celebra a virada, o mundo espiritual já se moveu há muito tempo. A maioria das pessoas entra em janeiro atrasada. Elas entram no ano novo com a mentalidade velha, arrastando correntes invisíveis que nem percebem que estão presas aos seus tornozelos. Eu decidi gravar este conteúdo porque existe um padrão, uma engenharia por trás dos fracassos que se repetem. Você já notou que para muitas pessoas, a promessa de este ano será diferente dura apenas até fevereiro? Isso não é coincidência, não é falta de sorte e muitas vezes não é nem falta de Deus. É falta de posicionamento estratégico diante de um portal espiritual. Janeiro não é apenas um mês no calendário civil. Biblicamente e espiritualmente, janeiro representa as primícias. É a semente que define a floresta inteira. Hoje, nós não vamos fazer apenas uma oração superficial. Eu vou ensinar você a identificar como os planos das trevas são desenhados para o seu 2026, não através de monstros assustadores, mas através de algo muito mais sutil, a sua permissão. Vamos falar sobre legalidade, sobre a neurociência conectada à espiritualidade e como quebrar ciclos de uma vez por todas. Se você sente que os anos passam e a sua vida espiritual parece andar em círculos, ou se você sente um peso inexplicável toda vez que tenta começar algo novo, preste muita atenção. O que vamos tratar aqui é a chave mestra para cancelar agendas de destruição e ativar a autoridade que foi dada a você. Antes de mergulharmos fundo nesse oceano de conhecimento, eu quero pedir que você deixe o seu gostei neste vídeo. Isso não é vaidade, é uma forma de você dizer a esta plataforma que este conteúdo tem valor e deve chegar a outras pessoas que estão precisando dessa libertação. E eu quero saber quem está comigo nesta trincheira. Escreva aqui nos comentários de qual cidade ou país você está nos acompanhando. É sempre uma honra ver o exército se levantando em diferentes partes do mundo. Se você está pronto para receber essa direção, escreva também. Eu assumo o governo do meu ano. Vamos começar. Parte 2. A engenharia do invisível e as sementes ocultas. Para entender como cancelar um plano de bruxaria ou um ciclo de maldição, você primeiro precisa entender como ele é construído. Existe um mito entre os cristãos de que os ataques espirituais começam com grandes tempestades, doenças repentinas ou vultos na casa. Pela minha experiência no passado, conhecendo a fundo como as trevas operam, eu garanto a você, o inimigo não gasta munição pesada com quem já está neutralizado pela própria rotina. O mundo espiritual opera por leis, e a lei principal é a da semeadura e colheita. Nada é neutro, todo início carrega uma semente. Quando você entra em janeiro, o ambiente espiritual é como um solo recém-arado. O que você plantar ali crescerá com uma força avassaladora durante os próximos 11 meses. O problema é que a maioria das pessoas não planta nada intencionalmente. Elas deixam que as ervas daninhas do ano passado continuem crescendo. O que são essas sementes espirituais? Elas são intenções, palavras liberadas, mas principalmente são os hábitos e alianças invisíveis que você carrega. Se você entra em janeiro com a mesma mágoa de dezembro, você profetizou, sem abrir a boca, que o seu novo ano será de amargura. Se você entra no novo ciclo tolerando os mesmos vícios, a mesma preguiça ou a mesma falta de compromisso, você assinou um contrato de permissão para que os espíritos de estagnação continuem operando na sua vida. É aqui que entra o conceito que poucos ensinam. Os planos espirituais negativos não começam com um ataque frontal. Eles começam com uma concessão territorial. Em Efésios 4:27, a Bíblia diz: "Não deis lugar ao diabo." A palavra lugar no grego original refere-se a um território, uma base de operação, um ponto de apoio. Quando você adia uma decisão que sabe que deveria tomar, você está cedendo território. Quando você promete orar e não ora, você cria uma brecha na sua armadura. Janeiro é o mês onde essas brechas são mais visíveis e, portanto, onde elas podem ser fechadas com mais eficácia. Se não alinharmos o início,
O meio será confuso e o fim será desastroso. Parte 3. O erro da proteção sem mudança. Neste ponto, precisamos confrontar uma realidade dura, mas libertadora. O erro mais comum que vejo no corpo de Cristo é o desejo de proteção mágica. As pessoas querem uma oração forte que as proteja do mal, mas não querem mudar o comportamento que atrai o mal. É como alguém que deixa a porta da frente de casa escancarada, cheia de lixo atraindo moscas, e pede a Deus para que as moscas não entrem. Deus é poderoso para nos livrar, sim, mas Ele é um Deus de princípios. Ele não vai violar a sua vontade para te abençoar. Muitos pedem, Senhor, quebra as correntes da minha vida financeira, mas continuam sendo desonestos nos pequenos trocos ou desorganizados com o que ganham. Espiritualmente falando, a desorganização é uma forma de caos. E o caos é o ambiente onde as trevas prosperam, onde a ordem, a luz prevalece, onde há bagunça, seja na sua casa física, na sua mente ou nas suas emoções. Há legalidade para a atuação de espíritos perturbadores. Você quer cancelar os planos de bruxaria para 2026? Comece entendendo que bruxaria, em sua essência, é manipulação e controle. Quando você não tem autodisciplina, você se torna fácil de ser manipulado por sugestões externas. O inimigo lança um dardo de desânimo, e porque você não tem uma estrutura de defesa mental, você aceita aquele desânimo como se fosse seu. Ah, hoje eu não estou bem. E assim, um dia vira dois viram uma semana, e o plano de atraso foi instalado com sucesso, sem que nenhum demônio precisasse aparecer visivelmente para você. A maior batalha espiritual acontece no campo das suas decisões diárias. Parte 4. A conexão entre vícios, dopamina e fraqueza espiritual. Vamos aprofundar isso, trazendo para a nossa realidade moderna. Nunca na história da humanidade foi tão difícil manter a chama do altar acesa, e o motivo não é apenas espiritual, é biológico. O inimigo tem usado a tecnologia e os prazeres rápidos para cauterizar a mente dos cristãos. Eu quero que você entenda a ligação entre o seu cérebro e o seu espírito. Quando falamos de vícios, não estamos falando apenas de drogas ou álcool. Estamos falando do vício em distração, vício em telas, vício em pornografia, vício em açúcar, vício em procrastinar. Tudo isso libera descargas rápidas de dopamina no seu cérebro. Espiritualmente, o que isso faz? Isso cria um ruído. Uma mente viciada em prazer imediato é uma mente incapaz de suportar o processo de Deus. A oração exige foco. O jejum exige negação do prazer. A leitura da palavra exige silêncio mental. Se o seu cérebro está treinado para buscar distração a cada 5 segundos, você se torna espiritualmente inoperante. Os bruxos e ocultistas sabem disso. Eles sabem que não precisam amaldiçoar um cristão que já está preso na rede da própria apatia. Se você não consegue ficar 10 minutos em silêncio com Deus sem pegar o celular, você está com as defesas baixas. Esse desgaste espiritual, causado pela procrastinação, é uma das armas mais potentes do inferno hoje. O adiamento constante suga a sua autoridade. Como você vai ordenar que um espírito saia, se você não consegue ordenar que seu próprio corpo levante da cama na hora certa? A autoridade espiritual é construída na coerência entre o que você crê e o que você faz. Janeiro é o momento de fazer um detox dessa dopamina barata e ensinar ao seu corpo quem é que manda. Parte 5. O conto do homem que orava, mas não avançava. Para ilustrar a gravidade disso, quero compartilhar um relato, uma espécie de parábola moderna, baseada em centenas de casos que já vi. Havia um homem muito temente a Deus. Todo mês de janeiro, ele subia ao monte, jejuava 21 dias, chorava e clamava: Senhor, este ano tem que ser o ano da minha virada. Quebra toda inveja, quebra toda perseguição. Ele sentia a presença de Deus. Saía de lá energizado, mas chegava março, e ele estava exatamente no mesmo lugar financeiro, com os mesmos problemas no casamento e com a mesma sensação de vazio. Ele começou a acreditar que tinha uma maldição hereditária muito forte, ou que alguém tinha feito um trabalho de feitiçaria contra ele num cemitério. Ele procurou profetas, fez campanhas, usou óleo ungido, nada mudava. Até que um dia, em um momento de silêncio real, não de pedição, mas de escuta, ele sentiu o Espírito Santo falar suavemente:
Eu já quebrei as correntes, mas você continua segurando os elos. Aquele homem percebeu que, embora orasse por mudança, ele mantinha a rotina de um fracassado. Ele orava por prosperidade, mas dormia até tarde e não estudava nada novo há 10 anos. Ele orava por um casamento feliz, mas continuava ríspido e impaciente com a esposa. Ele orava por saúde, mas comia compulsivamente para fugir da ansiedade. O mundo espiritual estava pronto para entregar a bênção, mas o recipiente, a vida dele, estava furado. O dia em que ele decidiu arrumar a cama, estudar 30 minutos por dia e tratar a esposa com gentileza, independentemente de sentir vontade ou não, a atmosfera espiritual da casa mudou. Os demônios que se alimentavam da desordem dele tiveram que partir, pois não havia mais alimento. Ele entendeu que a autoridade não estava no grito, mas no alinhamento. Parte 6. O princípio espiritual da substituição. Essa história nos leva ao princípio prático mais importante deste vídeo, o princípio da substituição. Em Mateus 12, 43, 45, Jesus nos alerta sobre o espírito imundo que sai do homem, mas volta e encontra a casa vazia, varrida e ornamentada. E então traz mais 7 espíritos piores. Muitos de vocês estão limpando a casa em janeiro. Estão orando, estão prometendo parar com pecados, estão rejeitando o mal. Isso é ótimo, mas se você deixar a casa vazia, o mal voltará. Não basta parar de fazer o errado. É preciso começar a fazer algo novo e certo. Espiritualmente, o vácuo não existe. O que não é preenchido pelo reino de Deus será ocupado pelo império das trevas. Aqui entra uma estratégia que poucos relacionam com batalha espiritual. Aprender algo novo, ter um hobby saudável, fazer uma caminhada, aprender um instrumento. Mas o que isso tem a ver com Deus? Tudo. Deus nos criou para a criatividade e o movimento. Quando você decide aprender uma nova habilidade em janeiro, seja tricô, uma nova língua, mecânica, pintura ou um esporte, você está forçando o seu cérebro a criar novos caminhos neurais. Você está saindo do automático. Você está gerando disciplina, foco e paciência. Essas são virtudes do espírito. O prazer saudável de conseguir realizar uma tarefa protege a sua mente da necessidade de prazeres pecaminosos. Um cristão que tem a mente ocupada com propósitos produtivos e saudáveis é um alvo difícil para o diabo. A mente ociosa é, de fato, a oficina do diabo. Então, minha instrução profética para você cancelar os planos de 2026 é: ocupe o seu território, preencha o seu tempo com coisas que edificam, substitua o tempo de tela pela leitura, substitua a fofoca pelo aprendizado. Isso fecha as portas do inferno na sua vida. Parte 7. Janeiro como altar simbólico. Agora que entendemos a base legal, os perigos da passividade e a necessidade de preencher a casa, precisamos posicionar janeiro como o nosso altar. No Antigo Testamento, nada sagrado começava sem um altar. O altar é o ponto de encontro entre a divindade e a humanidade. É o lugar de sacrifício e de aliança. Você precisa transformar este mês em um altar simbólico. Não estou falando de misticismo, estou falando de consagração. As decisões que você toma agora, nestes primeiros dias, ecoam na eternidade. Imagine que cada dia de janeiro é um tijolo na construção da muralha que protegerá sua família durante o ano. Se você coloca tijolos de oração, de leitura bíblica, de jejum e de caridade, a muralha será intransponível. Preparar-se para a oração profética que faremos a seguir exige que você tome uma decisão interna agora. Não ore apenas para ver se funciona. A oração não é um bilhete de loteria. A oração é um decreto de governo. Antes de orarmos, você precisa decidir: acabou. O tempo de ser vítima das circunstâncias acabou. Eu assumo a responsabilidade pelo meu espírito, pela minha alma e pelo meu corpo. Quando você assume essa postura, o mundo espiritual treme. O inferno não teme quem frequenta a igreja. O inferno teme quem entendeu a sua identidade de filho e não negocia seus princípios. Parte 8. Preparação para o rompimento. Estamos chegando ao momento de selar tudo o que aprendemos. Quero que você entenda que cancelar planos de bruxaria significa retirar a autorização que o inimigo tinha de tocar em você. Significa dizer: Satanás,
Você não tem mais direito legal sobre a minha mente, porque a minha mente está sendo renovada. Você não tem direito sobre minhas finanças, porque eu decidi ser um mordomo fiel. Você não tem direito sobre minha família, porque minha casa é um altar de adoração. Isso é guerra espiritual de alto nível. É a guerra da sabedoria. Eu quero convidar você agora, onde quer que você esteja, seja no seu quarto, na sala, no ônibus ou no trabalho, se puder, a fechar os seus olhos ou focar o seu olhar em um ponto fixo. Respire fundo. Sinta a paz de quem não está desesperado, mas de quem está armado com a verdade. Não vamos gritar com o diabo, vamos falar com o Pai, e a presença do Pai fará o inimigo recuar. Lembre-se, oração sela decisões. Se você decidiu mudar, essa oração será o carimbo de fogo sobre a sua decisão. Repita estas palavras com fé, ou declare um amém sonoro a cada frase, tomando posse para a sua vida. Pai Celestial, Criador do tempo e da eternidade, eu me apresento diante de Ti neste início de ciclo, reconhecendo que Tu és o Senhor sobre o meu ano e sobre a minha vida. Senhor, eu entro nos tribunais celestiais agora, coberto pelo sangue de Jesus, para tratar da legalidade da minha vida. Eu peço perdão, Pai, por todas as vezes que deixei a porta aberta. Perdão pela passividade, pela preguiça espiritual, pelos vícios que tolerei e pelas palavras de derrota que eu mesmo pronunciei contra o meu futuro. Eu retiro agora a autoridade que dei a esses hábitos. Eu me arrependo de ter buscado proteção sem buscar mudança. Em nome de Jesus, eu cancelo toda a agenda oculta das trevas programada para o meu 2026. Eu anulo todo decreto de enfermidade, todo ciclo de escassez e toda armadilha de vergonha que foi desenhada no oculto. Se havia sementes de bruxaria, inveja ou maldição lançadas contra o meu janeiro, eu declaro que elas secam agora, pois não encontrarão solo fértil no meu coração. Eu declaro o princípio da substituição na minha vida. Onde havia vício, haverá virtude. Onde havia medo, haverá fé. Onde havia procrastinação, haverá disciplina e excelência. Eu consagro a minha mente como território exclusivo do Espírito Santo. Eu fecho as brechas dos meus olhos e dos meus ouvidos para tudo aquilo que não te agrada. Eu profetizo que janeiro não será apenas mais um mês, mas será o portal de primícias da minha vitória. Eu estabeleço a ordem de Deus no meu lar. Todo o caos bate em retirada agora. Toda confusão mental desapareça. Eu recebo clareza, recebo discernimento e recebo a força para sustentar os novos hábitos que me levarão ao meu destino profético. Senhor, que este ano seja marcado não pela minha força, mas pela minha obediência. Eu me revisto da armadura de Deus e tomo a minha posição de autoridade. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque eu estou escondido em Cristo. O meu ano é abençoado, as minhas decisões são sábias e o meu caminho é de luz. Eu selo esta oração com a certeza da resposta, no nome poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Respire fundo. Sinta esse peso saindo dos seus ombros. Você percebe a diferença? Não é uma emoção passageira, é a certeza de alinhamento. O mundo espiritual respeita quem se posiciona. Você acabou de dar um comando ao universo espiritual e à sua própria alma. Agora, a sua parte é manter essa porta fechada. Quando o desejo de voltar aos velhos hábitos vier, e ele virá porque a carne resiste à mudança, lembre-se deste momento. Lembre-se de que você já cancelou aquele contrato. Não volte a assinar o que Deus já rasgou. Eu quero propor um desafio profético para selarmos isso publicamente. Quero que você vá aos comentários agora e escreva uma frase de vitória, uma declaração que resume a sua nova postura. Algo como: em 2026 a minha casa servirá ao Senhor com ordem e progresso. Ou: eu sou o porteiro da minha mente e o mal não entra mais. Use os comentários também para ler o que os outros irmãos estão escrevendo. Se você ver um testemunho ou uma frase que te toque, responda. Deixe uma palavra de ânimo. Nós somos um corpo. Quando um se levanta, ele puxa o outro para cima. Seja a luz na vida de alguém hoje nos comentários. Se este ensinamento trouxe clareza para o seu espírito, se você sentiu que foi algo diferente do que costuma ouvir, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho. Nós estamos construindo uma comunidade de cristãos maduros
que entendem a realidade espiritual sem misticismos exagerados, mas com poder real. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa acordar para a vida. Talvez esse seja o empurrão que faltava para ela. Não deixe janeiro passar em branco. Faça dele o seu altar. Mantenha-se firme, mantenha-se constante. Não precisa ser perfeito, só precisa ser contínuo. Deus está com você em cada pequeno passo. Um forte abraço, graça e paz. E nos vemos no nosso próximo encontro, mais fortes do que nunca. Até lá!